Olá, pessoas! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a floresta Aokigahara, mais conhecida como Floresta dos Suicidas. A floresta Aokigahara também é conhecida como Floresta dos Suicidas. Essa floresta ela fica no Japão, ali aos pés de Monte Fuji. Ela começa a sua formação há mais ou menos 1.200 anos atrás. No ano de 864 acontece uma erupção vulcânica muito forte naquela região. E a partir dessa erupção vulcânica, a gente tem ali o começo da formação dessa floresta, né? Então a gente vai ter características de solo ali, um solo bem rochoso, um solo com bastante lodo, muito lodo mesmo. Esse lodo, inclusive, ele vai subindo ali pelas árvores. Então ele é um solo bem rochoso, com bastante lodo. As árvores, elas são muitas árvores em muita quantidade e muito juntas. Então é uma floresta muito densa. Tem pouca luminosidade solar entrando ali nessa floresta. Então, diante dessas características, a gente tem que é um local bem assim sombrio e bem silencioso, né? Não se tem vida selvagem ali, muitos animais, justamente por essas características que a floresta tem, né? Essa densidade muito alta, essa quantidade muito grande de árvores faz com que não circule muito vento, né? Não tenha eco, então vai ser uma floresta bem silenciosa, conhecida como sendo uma floresta bem quieta, bem sombria. Bom, já ali na entrada dessa floresta, vão ter várias placas de advertência, né? Várias placas de prevenção ao ato suicídio, né? Placas para as pessoas repensarem as ações, né? Tanto na entrada, que tem também o mapa da floresta, como tem essas placas de prevenção ao suicídio, como ao adentrar ali no caminho também haverão algumas placas para desestimular essa tentativa de tirar a própria vida e que as pessoas possam estar lá para isso, né? É uma floresta conhecida por isso, então às vezes as pessoas vão nessa intenção. Então já existe ali no local uma preocupação muito grande com esse tipo de acontecimento. Inclusive se diz que hoje tem ali alguns guias que acompanham as pessoas, né? Por ser um lugar também turístico ali do Japão, vão ter esses guias que vão acompanhar as pessoas. Então, hoje em dia, tem essa preocupação um pouco maior sobre as pessoas que vão ali visitar o local, o que pode estar acontecendo ali. Existem várias lendas antigas, né, da mitologia japonesa que vão inserir essa floresta. Então vai se falar muito em entidades malignas, em espíritos malignos, em demônios, muitos fantasmas ali naquela região. Então a floresta em si, Aokigahara, ela é muito inserida nas lendas locais e desde muito tempo, né? Por isso que ela fica depois conhecida como Floresta do Suicídio, porque se diz, né, que as pessoas lá no século XIX começaram a tirar a própria vida ali naquele local por conta dessas interferências malignas e tal. Então fica-se sendo conhecida popularmente como Floresta do Suicídio. Na década de 1960, no Japão, ocorre um programa televisivo, né, uma novela ali, em que se cita, em que se conta sobre a Floresta do Suicídio, né? O casal principal ali da novela comete esse ato dentro ali da floresta. Ao final de toda a dramaturgia, esse casal se mata naquela região. Então já se tinha naquela época esses atos acontecendo, mas
se intensificou ainda mais com o passar do tempo, depois dessa novela, até que chegamos em 1970, quando a gente tem uma equipe, né, um evento ali, não se pode falar evento, mas uma equipe que vai atrás para tentar descobrir os corpos, para tentar encontrar alguma pessoa que esteja com essa idealização. Então, vários voluntários e a polícia local se juntam nessa década de 70 e isso fica conhecido como caça aos corpos, onde eles vão adentrar a floresta para tentar encontrar algum corpo, encontrar alguma pessoa e tentar evitar o pior, né? E disse que ao adentrar ali a floresta, podiam encontrar sinais nas árvores, no caminho ali, e acredita-se que eram de pessoas que talvez pudessem se arrepender ali, que tivessem um medo, receio de provocar isso e quisessem voltar, né? Mas que infelizmente achavam os corpos ali a partir de seguir esses sinais que eram deixados, eles encontravam corpos dessa forma também, né? Existem alguns locais nessa floresta onde os corpos são encontrados em maior quantidade, inclusive são locais que não podem ser acessados nem mesmo com guia turístico hoje em dia. Então, existem vários pontos ali da floresta em que se não pode ter acesso, né, somente esses policiais, essas pessoas que vão entrar ali para tentar encontrar algum corpo, justamente para não acontecer de outras pessoas, às vezes até um familiar entrar, tentar encontrar a pessoa e acabar encontrando, né? Nós temos que em 1988 começaram a ser encontrados muitos corpos nessa região e acabou virando assim uma bola de neve, né? Então, em 1988 se encontra muitos corpos, diz ali que foi o ano de maior achado de pessoas que tiraram a própria vida, mas nos anos 2000, no início dos anos 2000, ano 2000, 2003, se fala em recordes de corpos que foram encontrados. Então, a partir disso, o governo japonês, as autoridades do Japão, param de divulgar, né? Foram encontrados tantos corpos esse ano, Floresta do Suicídio, tantas pessoas tiraram a própria vida, pararam de falar um pouco disso, de divulgar os números. Então, se tem por estimativa mais ou menos 100 corpos por ano. É uma estimativa, né? Mas a gente não pode falar com exatidão, porque isso não é muito amplamente divulgado, até por uma questão de prevenir que pessoas que estejam com essa idealização, né, acabem indo para esse local e tirando a própria vida, né, e, enfim, para não se tornar ali um local específico para esse tipo de coisa, ou que as pessoas que vão visitar ali não se sintam deprimidas e aconteça o pior, né. Muitas vezes os corpos são encontrados já em um estado avançado de decomposição. Em alguns casos, quando se é muito difícil de encontrar, né, são locais mais afastados, são locais de difícil acesso, se encontram até já esqueletos, né, onde o processo de decomposição se encerrou meio que, né, mas também tem corpos que visivelmente foram que pessoas que cometeram esse ato há pouco tempo, então se encontra corpos ali em vários estados, né, e alguns são mais difíceis de serem encontrados. Inclusive, ocorreu um incidente, uma pessoa que faz vídeo para o YouTube entrou na floresta lá para poder filmar e fazer o vídeo dele e tal. Ele encontra, né, o corpo de uma moça nessa floresta, e ao invés de procurar uma autoridade, parar de gravar e tomar uma atitude frente àquela situação, ele acaba filmando ali o corpo dela, expondo o cadáver dessa moça, não leva a sério, é desrespeitoso em sua gravação. Então acontece que as autoridades obrigam ele, é obrigado a retirar esse vídeo do ar e é obrigado a gravar pedindo desculpas, né, às pessoas, às autoridades, principalmente a família da moça, né,
porque foi uma morte, ao que eu pude pesquisar, uma morte recente. Então, ele foi obrigado a retirar esse vídeo e pedir desculpas. Eu não tive acesso a esse material, porque logo que ocorreu, ele foi obrigado a retirar. Então, existe hoje ainda mais esse cuidado que as autoridades no local ali têm que ter, porque as pessoas às vezes podem usar de má fé, entrar lá para procurar alguma coisa, assim, algum corpo, encontrar, filmar, divulgar. Então, tem gente de todo tipo. Então, as autoridades precisam, além de tudo, ainda tomar cuidado para as pessoas, né, que entram lá de má fé. A Floresta Aokigahara é o segundo lugar no mundo que mais acontecem situações de suicídio, né? Perde apenas para a ponte Golden Gate, em São Francisco. E depois a Floresta Aokigahara. Existem até relatos na internet de pessoas que falam que existem visitantes que vão até esse local, infelizmente com essa idealização, que muitas vezes saem sem cometer nenhum ato, com ajuda, suporte, mas que infelizmente alguns não têm como evitar que aconteça, né? Disse que a época do ano que mais acontecem suicídios na Floresta Aokigahara é ao final do ano fiscal japonês, que acontece mais ou menos em outubro. Então, isso é um alerta aí também, né? Porque muitos países vendem essa imagem de que são países perfeitos, que não há tanta desigualdade assim, principalmente desigualdade financeira, mas a gente tem aí exemplos como a obra O Parasita, né, que é uma obra coreana, não é japonesa, mas que fala que, independente da perfeição que é vendido sobre esses países, existem as populações pobres, existem as populações que passam fome, que estão em situação de miséria extrema, só que não se há uma preocupação com esse povo. Então, é também um dos pontos a se chamar atenção e falar que, na maior parte das vezes também, o fim que essas pessoas imaginam, é a única saída que essas pessoas encontram, terminar com a própria vida. Então, infelizmente, isso tem que ser falado, isso tem que ser alertado, né? A questão do suicídio em pessoas com extrema pobreza, que passam fome, que passam miséria, que não têm o suporte do governo, que não têm o suporte das autoridades sociais, enfim. Então, tudo isso é um ponto a se pensar, né, sobre esses casos que ocorrem. Bom, existem muitas lendas, né? Claro, um local como esse também é um palco aí para as pessoas falarem sobre fantasmas, entidades e tal, como se já falava, né, há dezenas de décadas e séculos atrás. Mas se fala muito em fantasmas, se tem aquela fala de que a alma das pessoas que se mataram ali ficam, né? Que se trata de um local assombrado. Então se fala muito nisso ali. Ao adentrar ali a floresta, muitas pessoas que vão até aquele local falam que veem muitos pertences abandonados, tendas, né, com pertences ali que simplesmente foram abandonadas no meio da floresta. Então a pessoa vai a fim de conhecer a floresta, de andar grandes distâncias, levam a tenda, levam seus pertences e por um motivo ou outro são obrigadas a abandonar tudo no meio da noite. Então muitas tendas ficam ali abandonadas, pertences nessas tendas, enfim. Então tudo isso colabora ainda mais para essas falas aí sobrenaturais e tudo acerca dessa floresta. Bom, eu não coloquei muitas imagens para vocês porque eu achei melhor não, né? Claro que não há na internet imagens de cadáveres e tal, livremente para as pessoas acessarem, isso é crime inclusive, mas tem documentário sobre a Floresta do Suicídio, tem muitas fotos na internet sobre a floresta mesmo, inclusive tem artigos, né? Artigos até de estudantes de geografia, pessoas que estudam as florestas e tal, condições de solo, plantação, as árvores e tal,
estudantes que vão até o local para coletar informações, estudar as condições da floresta e tal. Então tem artigos na internet com bastante imagens sobre a floresta Aokigahara, enfim. Tem também o livro, né, que é Floresta Suicida. Tem o livro pela Dark Side, que eu ainda não fiz a leitura dele. Pela Dark Side vem até um brinde lá, né, a capa bem bonita, como são todas as edições da Dark Side, né. Quem quiser também tem o link da Amazon, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para a compra desse livro também, para quem quiser ter interesse aí em aprofundar ainda mais nesse assunto, né. O conteúdo que eu usei aqui foram documentários, artigos que tem na internet, tem muito conteúdo acerca desse local. E eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem, né? Curte, compartilha, se inscreva e tal. Não é um assunto muito bom, né? Mas é importante para as pessoas pensarem um pouco sobre o que está acontecendo, né? Sobre a importância de se falar da prevenção do suicídio, sobre o que pode levar uma pessoa a cometer esse ato, a idealizar isso. Às vezes se tem muito aquela imagem estereotipada, né? A pessoa sempre dá sinal, a pessoa tá triste, a pessoa não... Às vezes sim, né? A pessoa realmente não tá mostrando evolução, fica deitada e tal, mas às vezes não, às vezes a pessoa tá vivendo a vida dela ali, tá do seu lado, tá sorrindo, contente, e em um determinado momento ela tem um pico, tem uma crise e acaba fazendo isso. Então é sempre muito importante conversar com as pessoas que você ama, que você gosta ali, para ver se tá tudo certo mesmo. Se preocupar com as pessoas, sempre prestar um suporte. Olha, qualquer coisa, eu tô aqui, liga, fala, independente. Antes de cometer qualquer coisa, chame as pessoas, né? Fale o que está acontecendo, procure um profissional. Não tem condições de procurar um profissional, procure uma pessoa que tenha acesso a um profissional ou redes de apoio. Tem inclusive um número, né, que você pode estar ligando. Dei uma pequena pausa aqui para ir procurar o número, né, que vocês podem estar ligando para vocês ou para pedir ajuda para alguém, que é o número 188. Em qualquer lugar do Brasil vocês podem estar ligando para o Centro de Valorização da Vida, que eles têm atendimento 24 horas por telefone e por chat tem os horários, mas é só colocar Centro de Valorização da Vida aí na internet que vocês vão ver por chat, mas é muito interessante ligar, falar diretamente com uma pessoa que pode prestar um suporte ali de imediato. Também pode se chamar ali bombeiros, ambulância, ligar para um hospital, pedir ajuda. É sempre importante, sempre vai ter alguém para fazer alguma coisa, sempre vai ter, mesmo que, não, mas eu tô confusa e tal, eu tô depressiva agora, pensando, eu tenho medo de cometer alguma coisa. Procura alguém, fala com alguém, procura um hospital. Se você é uma pessoa que está perto de uma pessoa assim, não sabe o que fazer, procura você no hospital, liga você no 188, faça alguma coisa, evite esse tipo de situação acontecer, tá? Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e um abraço.